Então, acredito que poucos aqui devem conhecer a minha história, o meu testemunho. Então, na terça-feira eu vou estar contando um pouco mais de como eu vim para a igreja, como eu saí do ateísmo para o adventismo, o porquê que eu saí do adventismo, porque eu sou de berço adventista, como que eu fui, quando eu morei nos Estados Unidos, todo o dinheiro que eu ganhei, o que eu fiz quando eu voltei, como eu recebi a verdade presente, que o irmão Moisés falou ontem. Eu vou contar um pouquinho disso. Só que essa palestra aqui, já adiantando, foi a palestra que me fez sair do ateísmo e vir para o adventismo, novamente, aceitando a verdade presente. Porque essa palestra aqui eu tentei resumir, que é uma palestra de 4h30. Então eu tentei resumir aqui em 1 hora e dividir ela em 2 partes, né? Então eu vou estar falando uma hoje e uma amanhã. E como já dito pela irmã Simone, nós estamos numa guerra, nós estamos no meio de um grande conflito. E quando a gente entende isso, tudo já começa a fazer um sentido diferente. Porque se a gente está em guerra, como que age alguém que está em guerra? Ele procura festar no terreno do inimigo? Ele procura brincar com o inimigo? Não. Ele vive alerta, ele procura saber qual que é a vontade do general. Quem que é nosso general? É Cristo. Então, como bons soldados, o que a gente tem que fazer? Tentar entender qual que é a vontade de Deus. O general sempre tem um plano. E ele deixou esse plano revelado para a gente aqui. A gente tem a Bíblia e pela misericórdia dele, ele deu mais de 100.000 páginas do Espírito de Profecia. Só que como que um general iria se sentir sabendo que os seus soldados não estão buscando se preparar para uma guerra? E agora imagina uma guerra universal, que é o que está em jogo hoje. Como que Deus se sentiria sabendo que os seus servos, nós adventistas do sétimo dia, que somos encarregados da mensagem mais preciosa do mundo, estamos dormindo, misturando com os mundanos, se divertindo igual ao mundo, se alimentando igual ao mundo. Sabe, a gente não está tendo mais aquela diferença gritante que a gente tinha no passado. Antigamente o povo adventista era conhecido como povo do quê? Da Bíblia. Hoje a gente é conhecido como povo do quê? Da música. Então a gente já veio perdendo nossa essência em muitas coisas. E eu imagino Deus vendo isso. Quem aqui lembra da história de Gideão? Gideão tinha milhares de soldados. E Deus fez uma prova, sobrou quantos? 300. E por que todos saíram? Eles queriam combater, eles estavam ali, mas eles não estavam com o foco certo, com a motivação certa. Então Deus foi dando provas, falou: Gideão, os que tomarem água assim, os que fazerem assim, os que se ajoelharem, você vai tirando para ficar só os que estão com foco na mensagem, porque Deus nunca trabalhou com quantidade, sempre foi qualidade. O povo de Deus sempre foi minoria. Você nunca vai ver maioria adorando a Deus. Só no começo, né? Porque de Adão e Eva e os filhos, etc. Mas depois daquilo lá, foi só minoria. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela bate de frente com uma coisa que o ser humano não consegue aceitar, que é nosso orgulho. Então, para mim, por exemplo, eu sempre procurava uma teologia que falasse de acordo com as coisas que eu queria. Então, eu gostava de rock. Então, eu procurava uma igreja que falava que eu não tinha problema ouvir música secular. Gostava de tatuagem, então eu procurava uma igreja que apoiasse tatuagem. E tem igreja para tudo que vocês imaginaram. Não sei quantos aqui já viajaram assim por várias denominações, mas cada igreja ela tenta agradar um público específico. E quanto mais estrita a igreja menos membros tem. Só que você vê muito mais santidade nesses poucos do que nessa grande maioria. Então quando a gente entende que Deus, as provas que nos vêm, não é só tipo, o que Deus está querendo me ensinar com isso? Mas que Ele está querendo te preparar para te classificar para o exército dele. Gente, isso é uma bênção. Quando eu entendo essa mensagem, eu começo a orar a Deus pedindo prova. Porque se Ele está me dando prova, significa que Ele está com os olhos em mim e fala assim, esse aqui tem potencial. Então eu vou moldá-lo para ser do meu exército. Aí tem aquela frase clichê que fala, mar tranquilo nunca fez bom marinheiro. Um cara que só veleja em mar tranquilo, que habilidade que ele tem? Então, nas provas, nas lutas, é quando nós vemos os defeitos de caráter que a gente não sabia que tinha no passado. Mas para a gente entender essa guerra, vamos entender aonde começou essa guerra. Eu convido os irmãos agora a abrir em Apocalipse 12:17. Virou-se o dragão contra a mulher, e foi pelejar com o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então aqui a gente já tira uma lição importante. O diabo está irado com toda a igreja? Com todas as denominações? Não, ele está irado contra quem? Contra quem guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Então você vai em uma igreja que não faz isso, ele não tem muito com o que se preocupar, porque meio que já está do lado dele. E agora a gente vem para Apocalipse 12, verso 7. E houve guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e lutou o dragão e os seus anjos, e não prevaleceram, nem o seu lugar mais se achou no céu.
E o grande dragão foi lançado fora, aquela antiga serpente chamada Diabo e Satanás, que enganaram o mundo, e foi lançado à terra, e seus anjos foram lançados com ele. Não sei quantos aqui já leram o livro Primeiros Escritos. Só que quando a gente lê esse texto aqui, a gente fala, tá, houve guerra no céu e os anjos de Jesus lutaram contra os anjos do diabo. Ellen White comenta esse fato nos primeiros capítulos de Primeiros Escritos. Ela fala que quando teve a sentença, que o diabo ele não queria sair do céu. Ele queria colocar o governo dele ali. A gente vai ver isso agora em Isaías 14:12. Então, quando foi tida a sentença, falou, ó, Satanás, você não pode mais ficar no céu. E saiu, falam que na hora, Ellen White comentando, os anjos sacaram suas espadas, que ela fala que parecia fogo, flamejantes, e voaram na direção de Cristo. E os anjos que estavam atrás de Cristo vieram para frente e guerrearam. Então, assim, a gente não está numa guerra de boca a boca. Ah, eu sigo Jesus. Ah, isso não tem nada a ver. A gente está numa guerra espiritual muito grande. Tem batalha, tem luta. E a gente, às vezes, não faz ideia disso. Vamos lá para Isaías 14:12 agora. Começar ali. Versículo 12. Como caíste do céu, ó Lúcifer, filho da manhã, tu que fostes derrubado à terra, que enfraquecesse as nações. Quem são as nações nesse verso 12? Se ele aqui é Lúcifer, ele estava onde? No céu ou na terra? No céu. Então, quem que ele estava enfraquecendo nesse momento que a Bíblia fala? Os anjos. Então, aqui a gente está no momento onde a rebelião estava acontecendo ainda no céu. Verso seguinte. Porque tu tens dito onde? No teu coração. Então, a gente está no momento aqui onde a rebelião de Lúcifer já tinha comentado com os anjos ou era interna? Ainda era interna. Eu ascenderei em direção ao céu. Eu exaltarei o meu trono acima das estrelas de Deus. Sentarei sobre o monte da congregação nos lados do norte. O que tinha situado? Por que Satanás ele queria ir aos lados do norte? O que tinha aos lados do norte? A gente vai agora para Salmos 48, versos 2. Deixa marcado Isaías aí que a gente já vai voltar. Verso 2. Belo por sua posição, a alegria de toda a terra é o Monte Sião. É o Monte Sião. Nos lados do norte é a cidade do grande rei. Então, o que fica aos lados do norte? A cidade do rei, de Deus. Então, é onde Deus habita. Resumindo, Satanás falou assim, eu quero subir acima das estrelas de Deus e colocar meu trono no lugar que é o de Deus. Então, assim, para que dois reinos subsistam, o que é necessário acontecer com um? Cair. Que aí o dele mantém. E para você derrubar esse reino, você tem que atacar a base. E qual que era a base do governo de Deus? Eu vou falando alguns textos, porque se a gente for abrir em todos, a gente vai às vezes perder um pouco de tempo, mas se alguém quiser depois, eu tenho todas as referências aqui. Então Satanás falou, não, eu vou subir e vou estabelecer meu treino aos lados do norte, que é onde Deus habita. E a base do governo de Deus, de acordo com o Caminho a Cristo, na página 24, e Salmo 97:2, fala que a base de Deus é a sua lei. Então ele começou a minar a base do governo de Deus. Por quê? A gente vai no verso 14, que a gente estava em Isaías, eu vou ler aqui pra gente. Eu assentarei acima das alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Ele queria ser semelhante a Deus, não em caráter, mas em poder e autoridade. Ele queria falar, ó, eu sou igual a Deus, eu tenho poder para falar e desfalar. E nesse tempo, então, a gente começa a entender que houve o grande embate do céu. Ainda a rebelião não tinha vindo para a terra. Então, o diabo veio com sua proposta eleitoral. Eu não tenho essa conversa gravada, mas eu imagino, a Bíblia fala que foi um tempo prolongado. Desejado das Nações 759 também fala que Deus concedeu tempo a Satanás. E no céu ele começou a falar para o anjo, eu imagino. Fala, nós somos perfeitos, nós não somos perfeitos? Ele fala assim, nós somos perfeitos, nós somos sábios, né? Não, super sábios, mais inteligentes. Por que a gente precisa de uma lei para falar o que a gente pode ou não pode fazer? Não sei, talvez a lei pode ter algum... Você acha que não é meio burrice de Deus colocar uma lei para seres perfeitos? A gente não precisa de uma lei. Será que a lei ela não limita a gente para que nós pudéssemos chegar ao ideal de Deus? Então ele começou a minar a lei de Deus.
E ali foi onde começou todo o conflito. Deus chegou, o que ele fez? Falou, Satanás, infelizmente não dá. Essa rebelião está acontecendo, o trono é meu lugar, mas já que você quer mostrar, você está expulso do céu. Então, Satanás com seus anjos foi expulso do céu, e aqui ele fala em Ezequiel 28:17 e em Isaías 14:15, que Satanás foi expulso do céu para que todo o universo o contemplasse e assim pudesse ver se Jesus tinha razão ou se Satanás tinha razão. Porque como que você prova que Satanás está errado no momento onde não tinha ninguém que desobedecia à lei? Então Deus, por ser justo, permitiu que ele viesse até a terra e aconteceu o que aconteceu. Então ele apareceu com a proposta eleitoral. E ele sempre tem isso até hoje. Ele não mudou. Se ele conseguiu enganar seres santos, infinitamente mais inteligentes que nós, você acha que ele precisa fazer esforço para enganar a gente? Nenhum. Sabe, a gente se engana com a nossa própria vontade. Quem dirá um ser espiritual batendo de frente com o que a gente acredita? Entende? Então ele fala assim, a graça te basta. Isso eu vejo muito nas igrejas, inclusive tem entrado na teologia adventista, já foi aceito na América do Sul, a teologia que todo mundo vai ser salvo, inclusive Satanás, porque Deus ele é tão amor que ele não podia destruir uma coisa que ele criou. E tem sido aceito na nossa própria igreja, e isso tem sido pregado nos nossos púlpitos, para ver quando a gente começa a deixar a lei de lado e falar só de graça, 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 até onde a gente pode ir. E a gente vê muito isso. E tem aquele famoso clichê de pastor, que eu concordava no começo, mas quando eu fui para o Espírito de Profecia, eu comecei a ligar o pisca-alerta. Que eu lembro que sempre tinha um pastor que falava assim, quem está salvo, levanta a mão. Aí todo mundo levantava a mão. Aí tinha uns que ficavam com vergonha de levantar. Aí eu falei assim, irmão, você acredita em Jesus? A pessoa acredita. Então você está salvo. Levanta a mão, ô glória, ô festa. Aí eu falei, verdade, se eu acredito em Deus, eu estou salvo. E ele pegava um texto fora do contexto ali e jogava. Então assim, quando pergunta quem está salvo, levanta a mão, ninguém é para levantar a mão. Eu vou ler um texto aqui para a gente agora, porque ninguém aqui está salvo. Nós queremos que o adventismo, a única teologia exclusiva do adventismo, não é sábado, não é imortalidade da alma. A única teologia que só adventista estuda com precisão é o santuário. Então todos nós aqui cremos que existe um santuário no céu, onde Cristo habita hoje no lugar santíssimo, e está acontecendo um julgamento. Se no meio de um júri terrestre, eu posso falar antes de acabar o julgamento que eu estou salvo? Imagina um júri celestial. Entende? Agora vamos para o texto. A queda de Pedro não foi repentina, mas gradual. A confiança em si mesmo induziu a crença de que estava salvo e desceu passo a passo ao caminho até negar seu mestre Jesus. Jamais podemos confiar seguramente em nós mesmos ou sentir, aquém do céu, que estamos livres da tentação. Nunca se deve ensinar aos que aceitam ao Senhor com quanta sincera conversão que digam ou até mesmo se sintam salvos. Parábola de Jesus 155. E aqui, mais clara ainda, ela fala assim, jamais devemos repousar num estado de satisfação dizendo, estou salvo. Se essa ideia é absorvida, deixam de existir os motivos para vigilância em oração. Essas palavras nunca se encontrarão numa língua santificada. Enquanto o homem estiver carregado de fraqueza, por si mesmo não pode salvar a alma. Nunca deve um homem atrever-se a dizer, estou salvo. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 314. Então, assim, a gente falar que está salvo é um pouco de presunção. Você fala assim, eu estou salvo, sendo que você ainda está sendo julgado. Entende? E quando a gente coloca na nossa mente, eu estou salvo, Deus me ama, sabe, eu tenho certeza da salvação em Cristo. Perfeito. Agora, falar que eu estou salvo hoje, sabe, e eu vejo muita gente falando assim, mas Deus não se importa com isso aqui, Deus se importa com o coração. Mas isso não te assusta? Porque Deus sabe, além da aparência, o que você está pensando nas profundezas do seu coração. Uma pessoa que fala isso devia tremer, porque ele sabe o porquê você está tendo tal atitude. Ele sabe que às vezes eu estou aqui é porque eu quero um lugarzinho melhor no céu. Eu quero que minha coroa brilhe mais que a de vocês. Sabe, ele conhece a intenção que às vezes nem eu mesmo me conheço. Então, assim, o inimigo ele vai trabalhando com aquela sutilidade para enganar, se possível, quem? Os escolhidos de Deus. Então, assim, não é brincadeira. Porque um dos outros motivos que ele queria destruir a lei, quem lembra qual foi a terceira tentação de Jesus? A terceira. Primeira, pão e pedra. Segundo, pular do monte. Adoração. Então, Satanás falou assim, se me adorar, eu te dou tudo isso aqui. Ele queria ser o quê? Adorado. Só que tem uma coisa chamada 10 mandamentos que fala assim, não pode adorar outros deuses.
Então ele precisava tirar isso de vigor para então fazer uma nova lei, uma nova proposta eleitoral de um governo sem lei. Então ele começou a minar, como a gente viu. Foi lançado para fora do céu. E agora eu quero ler um texto no Desejados das Nações, página 759. Satanás induziu o homem ao pecado. Então o plano da redenção pôde entrar em vigor. Por quase 4.000 anos esteve Cristo trabalhando pelo erguimento da raça humana, enquanto Satanás trabalhava pela ruína e degradação do mesmo. E o universo celestial contemplava tudo. Às vezes a gente não consegue entender, e eu não entendia, o porquê de muita coisa. Por exemplo, a história de Jó. Eu já sempre fui muito questionado. Quando eu era ateu, eu questionava por causa disso. Quando eu me tornei cristão, os ateus me questionavam por causa disso, que é a história de Jó. Porque Jó sofreu a vida, foi sofrendo. E quando ele perguntou para Deus o porquê que ele estava sofrendo, Deus falou assim, Jó, você sabe o que tem nas profundezas do oceano? Não sei. Você sabe o que tem, quantas estrelas tem no céu? Não sei. Então não adianta eu te explicar agora, que você não vai entender. Então Deus até foi um pouco incisivo. E Jó morreu sem saber o porquê sofreu. E foi fiel. E quando você começa a entender isso, você fala assim, gente, então eu preciso atingir esse elevado ideal de caráter. A Bíblia fala que Jó era temente a Deus, íntegro, se desviava do mal, sabe? E a gente então tem modelos para ser seguido. E a gente não faz ideia o quanto que esse planeta é observado de perto. Porque por que Deus permitiu que aquelas coisas acontecessem com Satanás? Esse aqui é um outro estudo que a gente pode fazer também, talvez mais tarde. Mas existe um concílio no céu. De tempo em tempo, a gente não sabe qual a quantidade de tempo. Mas sabemos que de tempo em tempo, os reis de todos os planetas se apresentam perante Deus. E a gente encontra isso aonde? Em Jó, capítulo 1, versículo 6. Ele fala assim, ó, ora, então houve esses dias em que todos os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor e veio também Satanás entre eles. Esse veio também Satanás é uma expressão idiomática usada na Bíblia que a gente pode pegar do português. Se eu convido todo mundo aqui para o meu aniversário e não convido o Ramon. E tá tendo o meu aniversário aqui e do nada o Ramon chega. Aí minha mãe me liga e fala assim, ei filho, como é que tá o aniversário? Eu falei, mãe, todo mundo tá aqui e o Ramon veio também. Então, assim, eu não queria que o Ramon viesse, ele se apareceu. Essa expressão idiomática é encontrada na Bíblia. Então, estava tendo lá o concílio de Deus no céu, e do nada Satanás chegou lá. Aí Deus pergunta, o que você está fazendo aqui? Aí ele fala assim, cadê? O Senhor disse a Satanás, de onde você vem? Aí ele respondeu, eu estava indo e vindo sobre a terra, nela andar para cima e para baixo. E o Senhor disse a Satanás, consideraste o meu servo Jó? Então, muitos aqui, quando vão pregar sobre Jó, falam que o diabo chegou no céu já acusando Jó. E não foi assim. Quem que puxou Jó no assunto? Foi Deus. Então, Satanás chegou lá e falou, sou o príncipe da terra, eu posso estar aqui. Que é onde ele ia acusar os pecados de todos, nós não existíamos naquela época, mas de todos os filhos de Deus, ele acusava o pecado. Então, acusava, chegou lá, se dando de bonzão para Deus, e Deus falou, tá, mas você viu meu servo lá, Jó? Ele está no teu planeta, mas ele me serve. Aí ele falou, ele te serve porque não sei o quê, e a gente conhece o decorrer de toda a história. E o universo contemplava tudo enquanto Jó sofria e era temente a Deus. Outro texto que me marca assim, profundamente é de Patriarcas e Profetas, páginas 154 e 155, que fala que conta a história de Abraão pegando teu filho Isaac, levando até o altar, e lá no altar, ele com lágrimas nos olhos, preparou o teu filho, na hora que ele levantou a faca para matar o teu filho, Ellen White fala que todo o universo parou o que estava fazendo para contemplar com espanto e admiração a perfeita obediência desse homem. Será que Deus, neste momento, estava querendo provar alguma coisa para o universo? Atos dos Apóstolos, páginas 224 e 225, conta a história de Paulo e Silas, quando saíram, estavam pregando em um lugar, foram para Filipos. E onde eles estavam pregando, estava tudo certo, um monte de gente se convertendo e feliz da vida. E Deus falou assim, agora vocês vão para Filipos. Talvez na cabeça de Paulo pensou, lá vai ser melhor. Se aqui tá bom, a gente vai chegar lá e vai converter o dobro. E chegou lá, o que aconteceu? Chicote. E Paulo não precisava apanhar. Em outra ocasião, quando ele foi para ser julgado para apanhar, ele já puxou a carteirinha de romano dele. Falou, vocês vão bater em romano aqui? Aí o povo, desculpa, faltava beijar o pé de Paulo. Nessa situação, ele também podia ter feito, vai bater em romano? Só que eu acredito, a Bíblia não relata, isso aqui digo eu e não o Senhor, que Deus chegou para Paulo e falou assim, Paulo, tá na hora de apanhar. Eu quero que você encontre o caminho do coração do carcereiro. E foi o que aconteceu.
colocaram ele no tronco, bateram. Ellen White fala que além de lacerar a carne, de arrancar toda a carne, o chicote chegou no osso. Então ele estava de costa, além de arrancar toda a carne, não sei quantos já viram um chicote naquela época, ele tinha tipo um ganchinho assim, e na ponta umas bolinhas cheias de furo, que pega ar. Então quando você bate, ele gruda na carne, e quando você puxa, a carne sai. Eles apanharam tanto que laceraram até o osso. A Ellen White fala que o carcereiro pegou eles, colocou na cadeia, na pior posição, esperando ouvir os gritos e urros de dor na madrugada. Mas ao invés disso, ouviu louvores de adoração a Deus. E o universo contemplava tudo. Nós, quando sofremos alguma provação muito forte, a gente não tem que pensar, ai, pai, por que isso? Fala, pai, se está acontecendo isso comigo, o Senhor quer mostrar alguma coisa para o universo. E, irmãos, o tempo que a gente passa aqui é tão pequeno. Sabe, a única coisa que vale a pena neste mundo é servir a Deus. Sabe, imagina a eternidade perto de 70, 80 anos que a gente vive, às vezes sobrevive nessa idade porque às vezes não cuidou da saúde, e tem que sobreviver na base de remédio, sendo que a gente tem um lar de eternidade. Sabe, o porquê que a gente está aqui, qual que é o sentido da vida? A gente tem que batalhar por Cristo. Deus precisa de seus eleitos. Enquanto não se formar os eleitos que ele precisa, ele não pode voltar. Entende? O que aconteceu com os nossos primeiros pais? Eles estavam lá no Éden, o que eles fizeram? Comeram do fruto, correto? Comendo do fruto, eles desobedeceram a Deus. Então, e a base, se for para pensar, a base de todo pecado é a desconfiança. Por quê? Deus fala assim, filho, ó, se alimente de tal jeito que você vai ser mais saudável, vai desembotar a mente, etc. Ó, vive em tal lugar que você vai ter natureza, vai conseguir me enxergar, você não vai estar fugindo de ninguém, você só vai estar fugindo das influências da cidade. Então, assim, ele vai e explica tintim por tintim tudo que a gente precisa fazer por amor. E o que a gente faz? Pai, você quer que eu seja feliz comendo isso? Eu odeio isso. Então você desconfia, fala, não tem como ser feliz fazendo isso. Morar em tal lugar, não tem como eu morar em tal lugar. Pai, eu não gosto nem desse tipo de música, por que você fala? Não, eu vou buscar a Deus, vou buscar o Senhor do meu jeito. Então a gente começa a desconfiar das coisas que Deus fala, sendo que tudo que Deus pede é por amor. E às vezes a gente fala assim, mas isso é muito difícil. Ellen White no Caminho a Cristo, se não me engano, na página 12, ela fala assim, quando você pensar que algo é muito difícil para você abrir mão, por exemplo, eu não consigo mudar minha alimentação, pense no que Cristo teve que abrir mão por você. Cristo, ele não deixou uma favela. Cristo deixou o céu, presença de santos anjos. Sabe, ele abriu mão de tudo aquilo por alguém que não merecia nada. E ele fez isso. E às vezes a gente não consegue largar isso aqui por amor a Deus. Que amor é esse? Sabe? A Bíblia fala em 1 João 3,4, aqueles que me amam guardam os meus mandamentos. Então se você ama a Deus e não obedece, desculpa, mas a gente não está amando a Deus da forma que tem. E quanto antes a gente reconhecer isso, melhor. Porque a gente entende, fala assim, quando a gente entende que algo faz mal pra gente, é muito mais fácil mudar. Do que você achar que não tem problema, é muito difícil você mudar. Então a gente sempre vem desconfiando e desconfiando da vontade de Deus. Então, Adão pecou e o que ele fez? Se escondeu. Aí Deus fez presente no Éden e falou assim, Adão, onde você está? Ele falou, estou escondido. Ele, mas por que você está escondido, Adão? Porque eu comi o fruto. Mas e por que você comeu o fruto? O que ele respondeu? Quem lembra? A mulher que tu me deste. O que a gente faz hoje? Pai, eu xinguei, mas me fechou no trânsito. Entendeu? A culpa nunca é nossa. A mulher falou o quê? A serpente que tu queria. Então, se a gente for ver a origem do problema, quem que é o culpado? Deus. Entende? Então, assim, a gente sempre vai colocando a culpa no outro. Eu xinguei, mas foi porque fez isso. Eu gritei com a minha esposa, mas porque ela não fez o que eu pedi. Eu tive que falar 1000 vezes e a gente começa a arrumar desculpas para o pecado. Mas abre em 1 Coríntios 10:13, por favor. Então, a gente começa a arrumar desculpas e desculpas para o pecado. E não existe desculpa para o pecado. Nós somos de natureza pecaminosa, mas o pecado, ele é uma escolha. Você decide pecar contra Deus. Não é porque assim, eu sou de natureza pecaminosa, logo eu vou morrer pecador. Não. Pecado, ser pecador e pecadeiro são coisas bem diferentes. Tá aí? Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá também o livramento, de sorte que a possam suportar. Fala assim, não veio sobre vós tentação que não fosse humana. Ou seja, tudo que vem para nós não é algo celestial, impossível de suportar. Depois ele continua.
Mesmo que venha alguma coisa mais difícil, mas é humana ainda, eu vou dar o que para vocês? O escape. Então, assim, além de Deus permitir só uma tentação que a gente possa suportar, no momento, Ele também dá um escape. Olha que Deus é esse. Então, tem alguma tentação, alguma provação, algum pecado que a gente ainda não consegue guardar, é culpa de quem? Nossa. E nós temos manchas no nosso caráter que foi adquirido com o tempo. Eu, por exemplo, eu gostava de certos tipos de música que se hoje, por exemplo, eu vou na igreja e toco uma melodia parecida com ela, meu cérebro, sem eu querer, já me puxa para um churrasco que eu estava com os meus amigos, onde estava tocando aquela música e tira todo o meu foco, às vezes, da letra da música. Então, assim, às vezes o que eu alimento, o cheiro de uma carne que eu passo na frente de uma churrascaria, já me faz lembrar do sabor, que aí saliva a minha boca. Isso tudo são o quê? Manchas de caráter que a gente vem adquirindo. E Satanás, ele trabalha muito na faixa etária de até os 8 anos, que é quando a gente estudou, que é onde o caráter da criança está sendo formado. Então, quando você tem 8 anos, o que a sociedade impõe para você? Ó, você tem que ser alguém na vida, você tem que ser um bom profissional, arrumar um bom emprego. Então, você cresce com esse intuito de competição, sendo que Cristo fala assim, ó, dá e não espera receber. Então, assim, desde a nossa infância, Satanás, ele vem trabalhando para nos destruir. Então, não existe desculpa para o pecado. Então, eles pecaram, e o que Deus falou para eles que ia acontecer imediatamente depois que eles começam o fruto? Morrer. Ele falou assim, no dia que dele comeres, morrerei. Eles morreram? Não. Mas a lei foi cumprida? O que ele chegou para Adão? Falou, Adão, você comeu, não devia comer. Agora, o que eu vou ter que fazer? Pega lá o seu cordeirinho, o mais perfeito que você tem. E às vezes a gente passa por essa história, tá, Adão pegou o cordeiro, matou, sacrificou, e ali começou o ritual do santuário. Só que pensa numa pessoa, quem aqui tem cachorro? Imagina Deus chegar para vocês e falar assim, vai lá e pega o seu cachorrinho. Aí você pega, faz um carinho nele, te lambe, fala assim, agora pega uma faca lá. E agora você vai rasgar a garganta do seu cachorro. Imagina, para nós isso já é pesado, imagina para um ser perfeito onde nunca viu morte. Tudo isso Deus queria ensinar uma lição incrível para Adão, que é o quê? O horror e a tragédia que é o pecado. Só que hoje a gente faz o quê? Banaliza. A gente vai, vive do jeito que quer e na maior confiança e cara de pau, na noite ajoelha, Pai, obrigado pelo dia, obrigado pela saúde, perdoa os meus pecados, amém. Perdão não é por atacado, perdão é confessado, você chama pecado pelo nome. Eu lembro um dia que eu estava indo dormir, eu estava orando lá, Senhor, obrigado pela noite e tal, e agradeci pelo alimento. Sabe aquela oração automática? Que você ajoelha e fala assim, a hora do almoço? Aperta a oração do almoço. E ora a mesma oraçãozinha. Vai orar a hora de dormir? Aperta, ora a mesma oraçãozinha. A gente está muito no automático. Como que a gente vai lutar contra o príncipe das trevas, que a gente viu que é a nossa guerra, brincando desse jeito? Sabe? A gente tem brincado de ser cristão. E Satanás tem rido muito disso. Porque assim, ele sabe o potencial que a gente tem. Na outra palestra eu vou falar um pouco sobre João Batista. Quando João Batista voltou do deserto, pregando, arrependam-se, pois eis que é vindo o reino de Deus, o Satanás e os anjos tremeram de medo. Um homem pecador fez o inferno inteiro temer de medo. E a gente tem esse poder. Basta entregar nossa vontade a Deus. Sabe? É menos de mim e mais de ti. Agora, o como que a gente vai atingir na santidade é o quanto eu sou capaz de esvaziar para que o Espírito Santo me preencha. Se eu sou capaz de entregar, eu entrego alimentação, música, mas eu quero continuar com o meu filminho aqui, eu quero continuar visitando tal bar. Então você dá um limite para o Espírito Santo. Agora, se você se entrega totalmente ao Espírito Santo, se você se esvazia 100%, quanto que o Espírito Santo pode te encher? 100%. Entende? Só que a gente fica procurando, mas isso aqui é muito difícil para mim, ó, aquilo ali é muito difícil para mim. Então Deus foi e deu uma solução para o mundo sem que precisasse. Deus podia ter destruído Satanás? Sim. Mas o que os anjos iam pensar se Deus destruísse Satanás? E se ele destruísse os anjos também? Porque eu sempre cheguei nessa parte, né? Na igreja e falei assim, não podia destruir o Satanás porque os anjos iam olhar e falar, destruiu porque ele está certo. Mas ele é Deus, por que ele não destrói tudo e faz do zero? Ele podia ter feito isso. Mas Deus é amor. E não existe amor sem livre-arbítrio. Deus nunca criou robô. E tem uma ilustração que é muito boa, que fala assim, vamos supor que eu sou um professor da sala de aula, e eu falo assim, gente, hoje eu estou democrático. Vocês vão escrever a nota para mim de 0 ou 10. 0 para um professor chato e 10 para um professor legal, e eu vou levar todos para a direção para mostrar que professor que eu estou sendo aqui.
e vocês fazem a prova ali, me dão, e eu vou para casa corrigir, eu falo, opa, 10, 10, 10, 0, aí a Má joga fora, 10, 0, opa, outro 0, e eu pego, jogo todos os 0 fora e pego só as notas 10 e levo para a diretoria. Eu estou sendo justo se eu fazer isso? Se Deus criasse seres, robôs, que só aceitassem o seu governo, ele podia ser chamado de justo? De forma alguma. Ele estaria criando seres que eram presos mentalmente. Só que Deus nos ama tanto, Ele quer deixar tudo em panos tão limpos, que se você escolher se rebelar contra Ele, Ele vai falar, filho, você pode fazer isso. Só que o caminho que eu tenho para você é muito bom. E eu, como ateu, questionava uma coisa. Eu falava assim, o livre-arbítrio é uma mentira. Falava para os cristãos. É mentira. Porque Deus fala assim, que livre-arbítrio que é esse? Fala, Ramon, eu sou Deus. Você vai me obedecer? Não, então eu vou te destruir. Então a gente vê que não tem escolha. Ou você obedece ou você morre. Mas depois, conversando com o Rodrigo Silva, ele me explicou de uma forma muito interessante. Foi o seguinte, vamos supor que o Ramon está na mesa de cirurgia e precisa fazer uma cirurgia de alto risco. E chega um jovem, 20 anos, acabou de se formar na faculdade, nunca fez nenhuma cirurgia. Sabe, as notas dele na faculdade eram ruins, etc. E chega um outro médico. Ele tem 60 anos. Tem 300 cirurgias e todas bem-sucedidas. E se esse médico chegar para você e falar assim, ó, esse aqui ele vai te matar. Me escolhe que eu vou fazer você sobreviver. Eu sei o que eu estou fazendo. Me escolhe que ele vai fazer coisa errada. Eu estou sendo errado em falar isso? Eu ficar falando, me escolhe. Não, por quê? Porque eu sei que ele pode acabar com a sua vida. Então Deus fala, filho, me escolhe, porque fora de mim não existe vida. A vida, ela emana de Deus. Se você escolhe ficar sem Deus, a destruição é amor. Você prefere ficar na presença de demônios, sendo totalmente dominado, escravo do pecado, ou na presença de Deus? Sabe? Aí, eu prefiro na presença de Deus. Mas como que você vai para a presença de Deus se você está preso às coisas do mundo? Sabe? Por exemplo, eu pego muito um rapaz, um pastor que chama Dennis Priebe, ele fala assim, gente, vamos ficar, todo mundo aqui, uma semana sem carne. Uma semana sem carne, sem derivados, para adorar a Deus, oração e etc. E na pregação, minha irmã fala assim, eu não consigo, eu gosto muito de carne e tal. Aí ele pergunta para a irmã, se você não consegue ficar uma semana sem carne, como que você vai passar a eternidade? Entende? A gente começa a pegar esses assuntos assim. Se eu falo assim, eu amo a Deus, toda igreja que eu fui pregar, batista, metodista, assembleia, adventista, eu falo assim, todo mundo aqui ama a Deus? Sim, nós amamos a Deus. Quem quer ir para o céu? Todo mundo quer ir para o céu. Aí fala assim, quem aqui ora 1 hora por dia? Aí já... Quem aqui estuda a Bíblia 1 hora por dia? Então, é um pouco hipocrisia às vezes a gente falar que quer passar a eternidade com Deus no céu, sendo que a gente não consegue passar às vezes 15 minutos de joelho orando. Não consegue passar às vezes 20 minutos meditando na palavra dele. A gente acorda, às vezes faz uma oração tão rápida que vai para o dia a dia de trabalho, às vezes quem mora na cidade, quem mora na roça, com as influências, com a mente toda aberta, sem estar protegida. As misericórdias de Deus renovam a cada manhã, porque a cada manhã nós temos que fazer a nossa oração, para pedir proteção. Tem uma frase que fala assim, aquele que começa o dia sem orar está falando que o diabo é fraco, Deus é irrelevante e você pode cuidar das suas coisas por conta própria. Então assim, acordou, joelho no chão. Tá difícil em pé? Ajoelho. Sabe? Porque a oração pode mover montanhas, como nós já aprendemos anteriormente. Então a gente chega à conclusão que existem 2 exércitos, e essa parte foi a mais difícil para eu aceitar. A parte que tem o exército A e o exército B, e não tem fileira do meio. Eu sempre achei que tinha neutralidade. Por exemplo, eu gostava de andar de skate. Então eu chegava e falava assim, eu ando de skate, eu sempre escuto meu Charlie Brown Jr. de fundo. E o Charlie Brown não fala de Satanás, mas também não fala de Deus, então é a fileira do meio. E o que Deus fala sobre isso? Vamos lá, Lucas 11, 23. Quem achou pode ler, por favor. Quem não está comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Deus ele falou assim, quem me persegue é contra mim? Não. Ele falou o quê? Quem não é por mim é contra mim. Ou seja, se você não se assume firmemente do meu lado, você é contra mim. Automaticamente. E o pior é que a gente acha, quem é contra Deus, às vezes acha que não é. Às vezes se acha quente. Eu sou quente, eu sou um servo de Deus quente. Mas na final é morno. Eu era morno e me achava quente. Por quê? Porque eu pegava e me comparava com os membros da igreja que eram frios. E não sei quando já pegou um copo de água morna, um copo de água fria e colocava a mão nas duas. O morno perto do frio parece quente. Então se você se compara com pessoas frias, logo você vai se achar o quê? Quente. Só que a gente tem o quê na Bíblia hoje? Hebreus 11. Uma galeria da fé
Se compara com qualquer um daquele ali. Se você está no mesmo nível, chegando naquilo ali, ou pelo menos se esforçando naquilo ali, você pode se achar um servo quente. Mas se você se compara com fulano da igreja que trai a esposa, tal pastor que fala uma coisa e vive outra, você está se comparando com gente fria. Aí é fácil achar quente. Agora pega servos de Deus, pessoas devotas, que estão entregando tudo. Sabe, eu gosto de falar muito, eu trabalho no IAG, lá o fundador é o Silverino. Ele abriu mão de tudo que ele tinha. Ele tem a ONG dele, que ele é fundador, não é nem proprietário, e ele não tira salário nem para ele. Ele não tem absolutamente nada. Tudo que entra, ele devolve para a causa. Aí eu falo assim, por que você não tinha um salário para você? Só para se bancar, comprar alguma coisinha. Mas Deus manda. Então assim, ele tira para alimentação e pagar o aluguel da casa dele. Nem sítio próprio ele tem, está de aluguel. E está trabalhando para o Senhor sem se preocupar com amanhã. Ele quer fazer Jesus voltar. E essa tem que ser a nossa sensação. Só que enquanto a gente ficar falando que tem coluna do meio, quantos aqui já ouviram aquela história do homem que estava andando em cima do muro, olhou para o lado, Satanás estava de um lado, quieto, e Jesus estava chamando. Quem não ouviu, levanta a mão, só para eu saber. Tá, então vou contar. Teve uma história que um homem estava andando em cima do muro, aí olhava para um lado, Satanás estava ali, só olhando para ele, cutucava o outro diabo, apontava, aí ele olhava para o outro, via um jardim e Cristo ali nesse jardim. E Cristo falava, vem para cá, vem para cá. Se quiser eu vou te buscar, só estica a mão que eu te puxo, mas vem para cá. Aí ele olhava para o outro lado do muro e Satanás só olhava assim, dava risada, apontava e gargalhava. Aí olhava para o outro lado e Jesus, vem, ó anjo, vamos buscar ele? Só estica a mão que a gente te puxa. Aí ele chegou e falou assim, o que você está me chamando? E, Satanás, vem cá. Por que o Cristo está me chamando, fazendo todo o esforço para eu ir ali e você está quieto, dando risada? Ele falou, querido, esse muro aqui é eu que construí. Então, assim, quem está em cima do muro automaticamente está de que lado? Satanás. Cristo não precisa de crentes meio convertidos. Cristo precisa de crentes totalmente convertidos. Um general que pede para um soldado, fala assim, ó, faz tal coisa. O soldado fala, isso aí eu não quero fazer. Eu faço outra coisa se você pedir mais fácil. Você acha que ele vai ser candidatado para o exército de Cristo? Ellen White fala que o que dá prazer no céu, a atitude que dá prazer no céu é servir e obedecer. Os anjos sentem prazer nisso. E como que a gente vai para um lugar onde o prazer é servir e obedecer, sendo que aqui a gente não serve e não obedece? Entende? Então assim, quando a gente começa a entender esses paradigmas do que vai ser a vida no céu, a Ellen fala no Grande Conflito, não sei quantos leram, eu acho que o Moses trouxe alguns para vender. Fala que o Deus não levar alguns para o céu é um sinal de misericórdia, porque aquelas pessoas próximas a seres puros e santos se sentiriam mal e não ficariam felizes. A música do céu é diferente, a alimentação do céu é diferente, onde a gente vive, o tipo que conversa, sabe? É tudo diferente. Se a gente não se acostumar com a vida do céu aqui na terra, não tem como. A Bíblia fala, Hebreus 12:14, sem a santificação, ninguém verá a Deus. Então assim, e a santificação é o quê? É uma escada que a gente vai subindo degrau por degrau até atingir a plena santificação. A gente tropeça e cai alguns dias? Óbvio que faz isso. Sabe? Mas cabe a nós levantar e continuar andando. Às vezes a gente cai e Satanás vem. Fala, se eu fosse você, eu não levantava. Ó, vai ficando mais difícil, você vai machucando teu pé. Fica aí, mais confortável. E aí entra no problema de muitos também. Por exemplo, por sermos adventistas do sétimo dia, nós queremos que temos toda a luz. E nós somos o povo levantado por Deus. Então, muitas vezes, eu já me achei assim, que é o carimbado. Eu sou carimbado. Porque eu sou adventista, eu guardo o sábado e não como carne de porco. Eu me achava o salvo, o Elias. Só que aí você começa a ver que eu estou fazendo o mínimo do mínimo e estou fazendo pela motivação errada ainda. Sabe, você querer ir para o céu por causa da Rua de Ouro, Casa de Marfim, sabe, não tem benefício nenhum. Até o ateu, quando eu era ateu e me perguntavam se eu queria ir para o céu, eu falo que lógico que eu queria. Quem não quer ir para um lugar que não vai ter morte, vai voar, conhecer outros mundos, etc. Só que muitos também querem ir para o céu por medo do inferno. Então essa não é a motivação correta, nós temos que ir para o céu para honrar e glorificar a Deus e pelo qual Ele fez o sacrifício, mesmo nós não merecemos. Então como saber de que lado nós estamos? Vamos lá para Romanos 6,16. Quem achou pode ler, por favor. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis, sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Então, como a gente sabe de que lado a gente está? Porque muitas vezes a gente fala, ó, eu estou do lado de Deus e às vezes não está do lado de Deus. O que fala aqui? Você é servo de quem você obedece.
E aqui a gente pode tirar, eu tenho um canal no YouTube que eu já falei sobre esse tema, que no meu ponto de vista, qual que é a maior estratégia de Satanás, especialmente para os jovens? Se ele pegar um jovem, eu achava assim, não, Satanás quer me fazer igual ao mundano, para eu ficar naquela vida ruim que ele tem, aquela vida lixo, e me afundar cada vez mais no pecado. Esse é o meu pensamento. Só que quando você começa a estudar a estratégia de Satanás, como ele derrubou Adão e Eva, na tentação de Cristo, na tentação de Daniel, você começa a ver que ele nunca quis fazer um cristão idêntico ao pagão. Ele quer fazer o quê? Semelhante. Por que semelhante? Ele quer te fazer semelhante o bastante para você estar corrompido e perder sua salvação, mas ao mesmo tempo diferente o bastante para achar que não. Então, assim, ele te dá algumas coisas que você é diferente. Por exemplo, eu quando era adventista, eu falava assim, eu não como carne de porco e guardo o sábado. Mas o resto, me vestia igual ao mundo, me divertia igual eles, participava dos mesmos tipos de exercício físico, morava no mesmo lugar, meus objetivos eram iguais ao dele, minhas ambições eram igual, só que eu não comia carne de porco e guardava o sábado. Então, assim, eu tinha 99% de semelhança ao mundo, mas 1% eu era diferente. E é isso que o diabo quer. Ele não quer fazer você totalmente lá nas drogas afundado. Ele quer fazer você semelhante ao mundo o suficiente para não herdar a salvação. Porque assim, ele quer atingir a Deus. Só que ele não pode atingir a Deus. E quem é pai aqui sabe que se você bater no filho, por exemplo, alguém bater no teu filho, é muito pior do que se alguém batesse em você. Porque ama. Agora imagina o amor de Deus pelo filho que é muito maior do que o nós pelos nossos filhos. Entende? Então, assim, já que Satanás não pode atacar diretamente a Deus, o que ele faz? Ataca os filhos, porque ele tem prazer na destruição. Então, a gente começa a ver a semelhança que a gente tem com o mundo. Então, ele fala assim, o que você quer? Eu quero estudar numa boa escola, ter uma boa faculdade. O mundo também. Eu quero ter um bom emprego, ganhar dinheiro, porque senão quem que vai pagar as contas? Você tem essa preocupação? O mundo também. Eu quero passar no concurso público para ter estabilidade financeira, ter minha casa. São preocupações iguais às do mundo. E se você chega para um filho de adventista do sétimo dia e um filho de um cara ateu e pergunta o que cada um quer para o próprio filho, são basicamente a mesma coisa. Tem alguma coisa errada. O filho de um adventista do sétimo dia tinha que ser treinado para ser um missionário. Eu quero fazer medicina. Perfeito, faça, mas para a obra. Eu quero fazer odonto. Tá, faça para obra. Só que tem um texto muito bom que o Moses vai comentar, que Ellen White fala que muitos que entram na faculdade com esse intuito, eu quero fazer medicina para ajudar os outros, 99% se corrompe. Porque a faculdade vai tomando todo o seu tempo e absorve, a sua mente fica tão cansada que você não consegue tirar tempo para o próprio Deus. E Satanás, ele sempre tem um parâmetro, ele segue meio que uma regra das 3 tentações, que é apetite, presunção e adoração. Vamos jogar exemplos agora na Bíblia. Adão e Eva, qual foi a primeira tentação de Eva? Apetite. Coma desse fruto, é maravilhoso e tal. Presunção. Se você comer, você vai ser semelhante a Deus. Imagina, olha, tu come esse fruto, não tem perigo não. Eu comi e não morri, tô aqui. Presunção. E o terceiro, se comer, será semelhante a Deus e poderá até ser adorado. Vamos para outro caso. Daniel, primeira tentação que a gente falou, acho que foi ontem. Apetite, as iguarias do rei. Segunda tentação, presunção. Daniel, você aqui é o cara. O rei teve um sonho, você que vai decifrar. Ele fala assim, eu não sei de nada, mas eu tenho um Deus que sabe. E o terceiro, a adoração. Tanto os 3 jovens na fornalha, quanto o Daniel está orando de janela aberta. Ele podia ter fechado a janela, mas é um ato de fé, se prostrar perante o Deus dele. Naquela época era costume você se ajoelhar em determinado sentido, com a janela aberta e etc. Então ele não abriu mão dos princípios por causa de medo do homem. E o maior exemplo que a gente tem é Cristo. Primeira tentação de Cristo, apetite. Transforma a pedra em pão. Não vou transformar. Não só de pão viverá o homem. Se não é Deus, joga daqui de cima que os anjos vão te segurar. Presunção. E a terceira, se ajoelha perante mim, que eu te dou tudo. E por que Satanás fala que vai dar tudo? Porque ele era o dono da terra. Lucas 4:6 fala assim, porque a terra a mim foi dada e eu dou ela para quem eu quiser. Então Satanás era o príncipe deste mundo. Até a cruz de Cristo, Satanás ele podia ir para o céu e voltar, a gente enxerga isso no Espírito de Profecia, porque ele era o príncipe da terra. Então nos concílios que existiam, Satanás fazia presente. Na cruz ele perdeu, a gente vai estudar isso na segunda palestra, e ele não podia mais ir para o céu. E inclusive na morte de Cristo, fala que os anjos do bem e do mal, eles tinham laços de simpatia, eles ainda eram amigos, um conversava com o outro, fala, Satanás está certo, o ser humano não está cumprindo a lei, está aí. Mas a lei é perfeita, é justa. Justa como se eles não obedecem? Então tinha
Isso. E na segunda palestra a gente vai conseguir enxergar isso muito melhor. E a gente vê que cada reino tem seu slogan. O slogan de Satanás é qual? Ó, siga seu coração. Ó, confia no seu coração. Você não sabe o que é bom? Você sabe o que é bom, você sabe. Então, para que você vai seguir uma lei? Siga o seu coração, a graça te basta. E que a Bíblia fala? Jeremias 17:9 fala assim, enganoso é o coração do homem. Então, assim, não siga seu coração. E qual que é o slogan de Cristo? Mateus 16:24. Vamos lá em Mateus 16:24. Quem achou pode ler, por favor. Então disse Jesus aos seus discípulos, se algum homem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, qual que é o slogan de Cristo? Se alguém quiser vir, quiser ser do meu lado, é fácil. Você primeiro nega-se a si mesmo, depois você toma a sua cruz, e aí você me segue. Então você me segue. Então, assim, negar-se a si mesmo, para mim, é a palavra que resume o evangelho, que é a abnegação. O negar-se a si mesmo é fazer o quê? Pai, eu não gosto de determinada comida, mas porque você pede, eu obedeço. Pai, eu não queria morar em tal lugar, mas porque você pede, eu obedeço. Então, a abnegação é fazer a vontade do Pai acima da sua vontade. Cristo passou por isso? A vontade de Cristo e de Deus, algumas vezes na Bíblia, não era a mesma. Mesmo Jesus sendo Deus, não era. Por exemplo, no Getsemane, qual que era a oração de Cristo? Pai, passa de mim, eu não quero. E Deus, mas como que ele acabava a oração? Mas seja feita a tua vontade. Cristo não queria morrer. Quando foi revelado para ele que ele iria morrer e a forma como ele iria morrer, o que aconteceu? Ele suou sangue. E hoje, para você ver, hoje é possível você suar sangue. E quando você pega na medicina provando isso, tamanha angústia você tem que ter a ponto de seu sangue afinar e os poros abrir. É uma angústia tão grande para você poder suar sangue. E Cristo sofreu essa angústia. De novo, sem precisar, sabe? E a gente não consegue abrir mão de coisas pequenininhas que é por benefício nosso, por amor a Ele, sabe? E são coisas mínimas que Ele nos pede perto da grandeza do céu. Tanto que Ellen White fala que a primeira coisa que a gente vai falar quando os seres não caídos perguntarem, porque assim, os anjos, no livro A Verdade sobre os Anjos, fala que os anjos têm completo interesse na raça humana, porque nós experimentamos o pecado e ainda assim escolhemos o lado de Deus. Então eles têm profundo interesse e têm prazer em estar em lugares onde tem humanos santificando a Deus, com língua santificada. E Satanás não gosta disso. Então quando a gente começa a negar as nossas vontades para fazer a vontade de Deus, isso para o céu é uma festa. Fala, olha, que legal que ele está fazendo, mas isso não vem de nós. Tanto que ele fala, Filipenses 2,13, que é Deus quem efetua em nós, tanto o querer quanto o realizar segundo a sua boa vontade. Então qual que é a nossa parte? Deixar. Só que a gente não deixa. Então fala assim, Pai, pode me transformar, sabe, aquela meio pé atrás. Então se você permite que Deus trabalhe em você, é Ele que vai fazer a obra. E ele continua no verso 25, assim, porque aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. Então assim, você quer ganhar a vida eterna? Você vai perder a vida aqui. E é esse o evangelho, sabe? E eu falo, essa aqui, ela não é uma mensagem agradável aos ouvidos, sabe? Se eu falar, eu vou nas igrejas hoje e o que eu ouço? Volta de Jesus, amor, graça, no céu a gente vai ter asa, vai poder voar. Quem que vai ficar bravo com um sermão desse? Agrada todo mundo. Só que qual que é a referência que a gente tem? Jesus. Como que foi a reação no primeiro sermão de Jesus, João 6,60? Não ficou ninguém. Ele fala, dura esse discurso, quem poderá suportar? Então, assim, a mensagem que Deus quer que a gente prega é uma mensagem de reavivamento e reforma. Você pregar a coisa que você vai ser salvo, independente do que você faça, isso é pregação evangélica, sabe? Nós somos adventistas, inclusive o Mose trouxe um cartazinho o que é ser um adventista do sétimo dia, e lá mostra qual que é o nosso chamado, o porquê que a gente está aqui, o porquê que a gente tem que ser diferente do povo, a responsabilidade que a gente tem nas nossas mãos. E o pior de tudo é que é assim, nós seremos julgados pela luz que nós temos e pela luz que nós negligenciamos. O que significa isso? Todos aqui já ouviram falar de Ellen White, eu acredito. E às vezes a gente tem na nossa igreja lá uma prateleira, todos com um livro de Espírito de Profecia. E a gente às vezes passa na frente dela e vai. O irmão estava até comentando que ela na cidade dele está até empoeirada, né? Que não tinha, ninguém pega, mas passa na frente e volta. Nós seremos julgados por tudo que está ali. Porque a gente tem a chance de conhecer e não busca. A gente tem a chance de saber como se alimentar, como se vestir, onde morar, como namorar, que idade para namorar. Tem texto para tudo, sabe? Inclusive eu achei um texto esses dias de como arrumar a cama.
Então, assim, a gente tem texto para tudo. Ela fala que a gente não deve arrumar a cama assim que acorda, porque quando a gente dorme a gente soa, e se a gente cobre o suor ali pode proliferar fungos. Então, assim, tudo que você pensar tem texto. Ah, finanças, conselho sobre mordomia, um livro inteiro que fala sobre finanças. Então, assim, tudo que você pensar, a gente tem luz. Então, logo, a gente não tem desculpa. Entende? Então, assim, mas eu não sabia disso. Negligência. A adventista sabe. Porque eu conheço muito cristão que fala assim, não quero saber de sábado não, que se for verdade eu não quero guardar. Então eu não vou ser condenado. E que pensamento que é esse, gente? Sabe, não querer entender a vontade de Deus para obedecer. A gente tem que ter prazer em saber que o universo está nos olhando e está falando assim, olha, será que Deus pode fazer igual fez com Jó? Satanás vai e acusa, fala assim, Ipanema, tudo comigo, Satanás fala, tudo comigo. Será que Deus pode chegar e falar assim, você viu meu servo Ramon ali? Ele está dentro da tua cidade, mas ele não seguiu seus ideais. Será que no Rio de Janeiro ele pode falar, você viu o Ramon e o Moisés? Um estado totalmente corrompido por morte, imoralidade e drogas? Meus 2 servos estão lá. Entende? Nós temos que pensar nessa visão universal, de que Deus precisa hoje de servos para que quando Satanás acusa, ele fala assim, mas você não viu ali? Ele está ali na tua cidade, mas está me seguindo os meus ideais, me obedecendo. Porque teve 2 acusações principais contra Deus. Primeira, que Cristo não é amor, porque ele limita a capacidade dos seres com uma lei. E foi derrotada onde essa acusação? Na cruz. Então Cristo se fez homem, morreu por nós, porque não merecia para que nós pudéssemos ser salvos. Então nessa acusação, Verdade sobre os 205, fala que foi tirada já, não tem. E a outra acusação é qual? Que é impossível, Deus ele é injusto e não tem parâmetro. Ele fala o seguinte, você dá uma lei que é pesada demais para o ser humano cumprir. Então se ele faz isso, você é injusto. E agora imagina os anjos do céu com dúvida nisso. E por que eles têm dúvida? Porque eles olham para a terra e a gente está fazendo o quê? Não está obedecendo da forma que tem que ser obedecido. Então a gente vai, 2 Coríntios 10, 4 e 6, fala que a gente pode vencer as tentações do inimigo e as acusações quando nós obedecemos. Você vinga a desobediência pela obediência. Então alguém é grosso e etc. com você, você é educado. Então a desobediência dele a Deus e a sua obediência faz com que a pessoa fique constrangida. Não sei quem namora ou é casado aqui, mas quando você briga, vamos supor, o homem briga com a esposa e a esposa não briga de volta, é ruim. Eu já namorei. E quando eu brigava com a minha namorada, eu queria que ela gritasse comigo de volta. Porque você sente que os 2 estão gritando e briga. Agora você fala assim, mas por que você fez isso? Você fala, calma, respira. Não tenho que respirar. Relaxa, eu vou melhorar. Isso constrange, sabe? Então quando você, por exemplo, está no trânsito e buzina, e o cara do lado pede desculpa, sorrindo, você se sente, nossa, eu precisava fazer isso. Sabe? Então a gente tem que vingar a desobediência pela obediência e sermos igual ao apóstolo Paulo. Paulo, quando se converteu, qual foi a primeira coisa que ele disse? Pai, o que queres que eu faça? Então nossa pergunta para Deus é assim, será que eu devo fazer tal faculdade? Será que eu devo morar em tal lugar? Não, Pai, o que queres que eu faça? Quando você começa a pedir dessa forma, você dá liberdade para que Deus possa trabalhar na sua vida. Vou ler mais um texto aqui rapidinho e a gente encerra. Aqui, está no Olhando para o Alto, meditação 270, no 4º parágrafo. Não pensemos que podemos fazer o que quiser neste mundo, fazer apenas o que nos agrada e ainda ser aceitos por Deus. Precisamos ser participantes de sua natureza se queremos merecer a sua graça. Então, assim, a gente não pode pensar, vou fazer o que eu quero. Deus me ama? Não. Se você quer merecer o céu, a graça, a gente nunca vai merecer, mas se você quer se tornar hábil para o céu, você também tem que ser participante da natureza de Cristo. E assim vencer como ele venceu. Entende? A gente tem que ser aquele tipo, finalizando agora, aquele tipo de cristão que quando acorda tem que ser igual João Batista. Na hora que você abrir o olho, você botar o pé para fora da cama, o diabo fala, acordou de novo. Como que a gente vai fazer para destruir o dia desse rapaz? Como a gente vai fazer para destruir o dia dessa moça? Porque Satanás tem um interesse especial nos jovens. Porque os jovens são a força da igreja. E se Satanás consegue tirar o foco dos jovens da missão, ele praticamente venceu a guerra.
Foi assim que aconteceu em várias eras que Jesus já podia ter voltado. Porque o jovem, por exemplo, não sei quantos conhecem o meu ministério, eu tenho uma Kombi, eu viajo o Brasil pregando evangelho, cortando cabelo e barba de morador de rua, fazendo comida para eles, distribuindo literatura, pregando em igreja. E eu moro na Kombi, no calor, no frio, desconfortável porque o colchão dela é duro. Mas por quê? O jovem aguenta o baque, a gente gosta da aventura, a gente gosta da motivação. E se a gente canalizar nossa energia para a causa, Jesus volta logo. Só que o que o jovem quer hoje? Os mesmos prazeres do mundo. Então eu oro, hoje meu apelo para vocês é que nós todos oramos para que Cristo possa se manifestar em nós, para que a gente vença os pecados acariciados e assim se torne um no exército de Deus e assim todos juntos proclamemos o alto clamor para que ele possa voltar. Vamos só fazer uma oração então? Santo, santo, santo Deus, grandioso Pai, muito obrigado por esse momento que tivemos aqui agora. Muitas palavras foram ditas, Pai. Não permita que elas vão ao esquecimento. Fixa, Pai, essas mensagens, as coisas que foram ditas na mente de cada um. E se algum, Pai, teve alguma dúvida ou não concorde com alguma coisa, toque o coração dele para que ele venha falar comigo e juntos busquemos a sabedoria que vem do alto. Amém. Pai querido, durante o restante desse dia, clamamos por sua companhia. Sabemos que Satanás está furioso com essa reunião que está tendo aqui, pois ele sabe que daqui surgirão soldados do seu reino. Amém. Pai querido, esteja conosco no decorrer desse dia, nos abençoe, nos livre, Pai, de toda palavra difamada, para que nossos pensamentos possam compor as hostes celestiais. Amém. Senhor Deus, nos abençoe, nos guarde, e é isso que eu te peço, para que o nome de Jesus seja honrado e glorificado. Amém.